a gente vai falar um pouquinho sobre fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. O texto base que a gente vai pegar de exemplo está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Nós vemos as pessoas... É difícil às vezes até falar numa forma que as pessoas não se sintam ofendidas. Mas nós vemos que a grande massa, a grande quantidade de pessoas, elas são movidas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas ouvem, e principalmente, às vezes, ela é muito influenciada pela mídia, ou seja, as mídias sociais, que são hoje mais utilizadas para coisas ruins praticamente, porque existe muita mentira criada nessas redes sociais, e também nós vemos a manipulação da mídia televisiva. Hoje já não temos mais praticamente quase mídia impressa, o jornal, revista quase se extinguiu. E então aí o que acontece? Nós vemos que muitas pessoas elas caminham junto com o povão. E ser diferente e fazer a diferença nos dias de hoje, na grande maioria das vezes, faz com que você se torne uma pessoa julgada. Às vezes você se torna uma pessoa isolada, porque aqueles que estão ao teu redor te julgam de uma forma diferente, justamente por você não fazer aquilo que todo mundo faz. Exemplo bem simples, tá? Para a gente não entrar em méritos aí de outras pessoas, vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, não bebo. Eu não bebo cerveja, odeio cerveja, né? É algo que eu nunca gostei. Não é por causa da minha religião, não é por causa de nada disso. É algo que eu nunca gostei. E quando as pessoas, quando a gente está reunido com um círculo de amizade, vamos dizer assim, secular, de pessoas que gostam de beber, elas me oferecem, eu falo não, obrigado, eu não bebo, e as pessoas acham estranho isso, porque uma pessoa que não bebe cerveja, principalmente no Brasil, é claro que existem muitas, mas é algo só para você ter ideia do exemplo que as pessoas elas olham para você e falam: meu, que esquisito, né? O cara não bebe cerveja, entendeu? Então elas têm esse pré-julgamento sobre as nossas vidas. Quando você caminha diferente da grande massa, é como você, como diz o ditado, como você nadar contra a maré. Se você vai no embalo da maré, você não precisa nem fazer força. Você só pula na água, boia ali e deixa a correnteza te levar. Agora, quando você tem um foco diferente, quando você tem um objetivo diferente na sua vida, você nada contra a maré. E aí sim, aí a gente vê a dificuldade que é de você lutar contra todo um sistema. E em Lucas 10, nós vemos nessa passagem, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, Lucas 10, versículos do 25 ao 37, conta a história, só para vocês terem ideia, de uma pessoa que ela foi provavelmente bater, espancaram ela, ela foi largada na beira da estrada, e ali passam três pessoas de classes distintas da sociedade, e essas pessoas têm comportamentos ao visualizar este homem caído no chão. E um deles tem uma atitude diferente. Vamos ler aqui Lucas 10, do 25 ao 37, diz assim. O 25 diz assim: E eis que se levantou certo jurista, tentando e dizendo, ele estava tentando a Jesus, tá? Mestre,
o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? O que você lê? E ele respondendo disse: tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo, como nós já vimos na live anterior esse versículo. E ele disse-lhe: tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram, né, tiraram tudo o que ele tinha, o feriram e partiram, deixando quase morto. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que quando viu, também se desviou, passou pelo outro lado. E aproximando-se dele, ao certo, o versículo 33 diz assim: mas um certo samaritano, estando de viagem, chegou até ele e, vendo, teve compaixão dele. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramou azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E aí o rapaz respondeu: o que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e fazes do mesmo modo. Olha que interessante. Só para poder explicar essa questão. Para quem conhece essa passagem, às vezes até para quem já é conhecedor da palavra, não tem um certo discernimento no quesito das 3 classes de pessoas que estavam ali representadas. Só para vocês terem ideia, o sacerdote era a pessoa que trabalhava somente e exclusivamente no templo. Ele era praticamente uma comparação hoje, para vocês terem ideia, o sacerdote nessa época, para vocês, em questões comparativas, para a gente entender de estudo, ele teria uma importância mais ou menos como a do Papa hoje, tá? Nós temos o levita também, que trabalhava praticamente em período exclusivo no templo, e o levita, ele tinha a responsabilidade de cuidar também das coisas do Senhor dentro do templo, além de todo o louvor, a adoração. E aí, o que é interessante, nós temos o samaritano. Para quem não conhece um pouco da história da época, os judeus tradicionais, eles não suportavam os judeus samaritanos. Olha que interessante, porque na região da Samaria, da Galileia, até se você pegar uma passagem, as pessoas falam assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia quando estavam falando de Jesus? Por quê? Porque aquela região ali, ela teve uma miscigenação muito grande, houve misturas de etnias, vamos dizer ali. Então, os judeus tradicionais, né, aqueles que se consideravam puros, eles não se davam bem com os samaritanos. Eles nem conversavam com os samaritanos. Se você quer entender um pouco mais e tirar um exemplo da Bíblia a respeito dessa questão dos samaritanos, você tem quando Jesus ele vai até o poço e ali tem uma mulher samaritana
que ela foi buscar água justamente ao meio-dia, que era o horário que menos se tinha pessoas ao meio-dia buscando água. As judias, né, elas não iam nesse horário, justamente porque o sol estava a pico, era o horário mais quente e mais complicado de se tirar água. Então as samaritanas iam justamente nesse horário da meio-dia tirar água para não se juntar, para não encontrar as judias puras, vamos dizer assim, tá? Então esse samaritano que era excluído pela sociedade, é ele quem encontra essa pessoa caída no chão e leva essa pessoa até uma hospedaria, e ali ele paga 2 denários. Para você ter ideia, 1 denário praticamente correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa nesse tempo bíblico. Então ele paga 2 denários, que corresponde a 2 dias de trabalho praticamente, para o dono da hospedaria para cuidar desse homem. E qual é a lição disso tudo? Nós temos 3 classes de sociedades representadas ali: o sacerdote, o levita, o samaritano. Teoricamente, quem teria a obrigação de cuidar desse homem eram os 2 primeiros, que eram os sacerdotes e o levita, que conheciam extremamente a palavra de Deus e sabiam de cor e salteado quais eram as normas, as leis, o que era ético e moral de se fazer. Porém, esses 2 são justamente o que olham para a pessoa e atravessam para o outro lado da rua e se desvia desse homem machucado e larga ele ali à morte. E o samaritano é justamente a pessoa que não teria obrigação nenhuma de fazer isso. Entendam que não teria obrigação, levando em consideração essa questão, essa rixa, vamos dizer assim, entre os povos, tá? Então ele teoricamente ele vê um judeu caído no chão, ele fala: mas o que eu vou querer que esse judeu deixe ele que morra mesmo, ele não gosta de mim, Só que ele faz justamente ao contrário. Então ele faz a diferença na vida desse homem, levando-o para a hospedaria, cuidando dele, entendeu? E trazendo a vida de volta para essa pessoa, tá? E aí eu pergunto assim, né? São os 5 itens que eu anotei aqui, que dentro de toda essa situação dessa passagem, a aparência das pessoas, ela não determina o seu nível de hombridade. Você não consegue ver somente pela aparência a falsidade, tá? Se existe engano dentro dela. Quando a sociedade olhava para o levita e para o sacerdote, eles eram sinônimos de respeito. Porém, nessa situação, eles são as 2 pessoas que são um exemplo justamente do que não se deve fazer. Como eu já disse para vocês em outras lives, a outra lição que a gente pode ter também é que demonstrar atitudes é diferente só de falar. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram responsáveis por passar, repassar e ensinar o povo a palavra de Deus, tá? Porém, na hora de determinar realmente na prática aquilo que eles ensinavam, eles se desviaram desse homem, aliás, e não socorreu a vida dele. Então, eles falavam bem, porém, na hora de praticar, eles pularam fora. Tá? Outra grande questão que eu fiquei perguntando aqui, eu até anotei aqui na minha colinha, é o seguinte: o que é e quem é que nós somos quando ninguém está nos observando? Porque eu vou falar para vocês, queridos, ser crente, ser devoto a uma religião, seja ela qual você for, obviamente, como eu digo, estou embasado na palavra de Deus por eu ser cristão e estou pegando o exemplo de Jesus. Mas se você segue a outra religião,
Se você segue a outra denominação, você também é ensinado, né, a fazer o bem, né, a ser diferente. Nas outras religiões também se prega isso, tá? E eu fico perguntando, o que é que nós temos feito quando nós não estamos sendo observados? E ser uma pessoa boa, fazer bondade, né? Falar, demonstrar carinho, abraço, afeto. Quando você está dentro desse ciclo religioso, vamos dizer assim, aí é fácil. E quando você está lá fora, na hora que você vai na batalha mesmo, quando você está em campo, né? O que é que você tem feito? Será que Deus, a Bíblia fala que de Deus não se pode esconder nada, porque os olhos deles está no céu, na terra e nas profundezas do mar, então não tem como você esconder as coisas de Deus. Você pode se iludir achando que você está escondendo as coisas dos homens. Você está escondendo as coisas da sua esposa ou você está escondendo alguma coisa do seu marido, entendeu? Mas de Deus é impossível você esconder. E o que nós temos feito? Né? Outro grande detalhe de toda essa passagem é o pré-julgamento que nós fazemos de situações. E isso aí é muito normal no ser humano. Infelizmente, nós vemos que o pré-julgamento ele existe, né? Tanto é que já chama pré, que é o pré né? Um prefixo, vamos dizer assim, que já indica algo anterior a você conhecer a verdade, vamos dizer assim, para questões de estudo. Então, nós temos pré-conclusões de coisas que nós não conhecemos. Exemplo, tiramos conclusões políticas sem realmente nós vivermos os bastidores da política. E a gente sabe que os bastidores é diferente do que aquilo que nós vemos no dia a dia, daquilo que é exposto para nós. E quando nós vemos uma pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é pré-julgar essa pessoa pela forma que ela se veste, pela forma que ela aparenta no seu estereótipo, se ela tem tatuagem, se ela tem piercing, se ela tem um cabelo bem cortado, se ela tem uma unha bem feita, né? Para as mulheres isso é mais complicado ainda, porque as mulheres elas são bastante exigentes nesse quesito de pré-julgamento para com outras mulheres, principalmente, né? Então, isso aí existe, é uma realidade. E se você é mulher e está me assistindo e está me ouvindo agora, você sabe que isso é verdade, que as pessoas, elas, principalmente as mulheres, elas pré-julgam demais as outras pelo corte de cabelo, pela unha, pela cor do batom, pela maquiagem, entendeu? E isso, infelizmente, é o normal do ser humano, né? Se você vai num banco de roupa de trabalho sujo, você às vezes é barrado na porta. Se você vai de terno, por exemplo, de social, de maleta na mão, você passa pela porta a maior parte das vezes sem problema algum. Então o ser humano ele pré-julga demais, né? E não conhecemos realmente nesse caminho, nós não conhecemos qual é a verdade. E nos seres humanos são assim também. E na questão religiosa, às vezes também são assim. Eu tenho uma pessoa que eu considero muito, que nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu não vou citar aqui, mas se um dia ela tiver a oportunidade de assistir a live, ela vai saber que é com ela que eu estou falando, né? Ela, eu posso considerar ela como uma pessoa ateia, que não acredita em Deus, entendeu? Ela tem os motivos dela, sem problemas algum, né? Sem problemas algum, quando eu digo isso, por quê? Porque nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, tá? Porque eu tenho só o pré-julgamento de que ela não acredita em Deus. Tenho algumas coisinhas, algumas pescadas, vamos dizer assim, de história
de vida pessoal que a gente consegue, né, ir juntando, que podem ter feito, que podem ter contribuído para que ela chegasse nessa conclusão de que Deus não existe. Porém, é uma pessoa que nós nos damos extremamente bem, conseguimos dialogar super bem, entendeu? Ela com a opinião dela, eu com a minha opinião, e nós temos um relacionamento saudável, né? Tanto tínhamos profissionalmente, como hoje no nível de amizade que nós construímos, sem impedimento algum. Então, quando a gente vai fazer, às vezes, um julgamento de alguma situação, nós precisamos primeiro conhecer a história da pessoa, o porquê que ela está ali. E que nem nesse caso, o porquê que esse homem estava jogado ali daquele jeito. Né? A gente poderia fazer N pré-julgamentos, falar, esse cara é um vagabundo, né? Brigou, foi roubar alguém, alguém pegou e bateu nele e jogou ele aí, entendeu? Ou ele era realmente uma pessoa de bem, foi assaltada e foi largada ali à morte. Então nós pré-julgamos muitas dessas situações. E dentro delas, aí dentro de todo esse contexto, nós temos que entender que muitas vezes a ajuda que nós precisamos vem da onde se menos se espera. Porque aqui o samaritano era a pessoa mais improvável que iria estar cuidando, né, desse homem que foi encontrado à beira da estrada, vamos dizer assim. E nós, seres humanos, por mais que a gente se ache que nós somos autossuficientes, um dia nós vamos precisar de alguém. Um dia nós vamos precisar do próximo. E quem nunca, né, já teve a necessidade, às vezes, de alguma situação ou de algum caso em específico, onde ele se sentiu abandonado e olhou e falou assim: e agora? Cadê todo mundo? Né? Por quê? Porque quando você é rico, fazendo só um parênteses, quando você é rico, quando você tem dinheiro, quando você está bem posicionado, vamos dizer, diante da sociedade, você tem amizade, você tem as pessoas ao seu redor. Se você tiver uma piscina na sua casa, então você é o cara cheio de amigos, né? Então, se você tem a piscina, você vai estar sempre rodeado de alguém perto de você. Mas e quando a situação se reverte? E quando você perde tudo, quando você fica enfermo, quando você fica num leito de um hospital, por exemplo, né? Quem são as pessoas que sobram realmente ao seu redor? Pois né? São situações que a gente precisa refletir. E às vezes, como eu disse para vocês, a ajuda vem da onde menos nós esperamos. Às vezes Deus ele faz as coisas acontecerem de uma forma e que nós mesmos nos surpreendemos quando isso realmente vem a acontecer. E eu fiz aqui uma anotação que é bastante interessante, tá? E eu fiz uma pergunta, eu estava fazendo essa palavra ontem, era quase uma hora, ou, na verdade hoje, né? Era 1h, 1h30 da manhã. E eu fiz a seguinte questão: o que nós somos e o que somos realmente, na verdade, nos dias atuais, né? Nós temos feito essa diferença ou nós temos caminhado igual a massa tem caminhado, tá? Não estou falando massa, não quero entrar nessas questões. Muitos falam que uns são gado, outros são mula, né? Essas coisas de política nós estamos já a nossa mente já está, né? Já chegou num nível elevado, falando que um é o coxinha, o outro é o mortadela e tal, que não sei o que. E aí, voltando para a questão lá, estamos fazendo a diferença nas vidas das pessoas, né? Ou estamos caminhando junto com a massa? Tá, queridos? Reflita a respeito disso daí, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Ser diferente
fazer a diferença nos dias de hoje é bastante complicado, porque você vai ser rotulado, entendeu? E você está realmente disposto a ser rotulado, a sofrer perseguições, a viver aquilo realmente que você acredita que é a sua convicção, né? E nós temos Jesus como um exemplo disso. Jesus na Bíblia, ele foi uma pessoa que lutou contra o sistema religioso judaico da época. Ele veio quebrando paradigmas, quebrando processos. Não que Jesus tenha sido uma pessoa rebelde para fazer coisas ruins, como as pessoas fazem, quebrando regras e tornando essas coisas ruins. Jesus ele veio quebrando regras, porém para coisas boas. Por exemplo, quando a mulher pega em adultério foi para ser apedrejada, Jesus ali, a lei determinava que ela fosse apedrejada. A lei determinava isso. Mas Jesus ele vai ali, ele fala ali, aquela passagem conhecida, viu? E quem nunca pecou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali ele causa uma reflexão naqueles que estavam acusando a vida desta mulher, entendeu? E ela acaba aqui sobrevivendo. E Jesus fala, tipo, vai filha, e não peques mais, entendeu? Então Jesus fez a diferença na vida dessa mulher. E aí é o que eu pergunto para vocês. A diferença que vocês têm feito, se é que tem feito, no mundo que nós vivemos, tem sido para coisas boas ou tem sido para coisas ruins, naturais, que todo mundo faz? Nós vamos pegar, para vocês terem ideia, a passagem de Davi. Todo mundo sabe, ou melhor, quase todo mundo, né? Mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi é bastante interessante, porque se a gente for olhar a história do rei Davi, nós vamos ver que ele foi um homem que pecou, que errou, que teve os seus momentos ali de fraqueza, entendeu? Mas ainda assim, Deus o considera um homem, ele é considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era um homem que ele entendia os seus erros, que ele tentava corrigir aquilo que era errado, que ele pedia perdão para Deus, que ele praticava, quando ele via algo que ele tinha feito errado, que ele era exortado, ele corrigia o seu erro e transformava esse erro em coisas boas, entendeu? E em 1 Samuel, do capítulo 22, do versículo 1 ao 4, 1 Samuel 22, do versículo 1 ao 4, nós vemos que Davi, ele fugia de Saul. Davi foi ungido rei por Samuel. Aí Davi, só para você entender mais ou menos, Davi foi colocado, foi chamado para estar junto com Saul, porque Davi tocava a harpa, e quando Saul ficava atormentado, Davi ia, tocava a harpa, e o espírito maligno que atormentava Saul saía dele. Só que aí a perseguição ficou muito grande por Davi, Davi teve que fugir. E Davi foge para uma caverna chamada Caverna de Adulão, tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver fotos aí da Caverna de Adulão, que ela existe até hoje. O que acontece ali? Davi, quando ele vai para a Caverna de Adulão, e ele chega nessa caverna, ele encontra muitas pessoas. A Bíblia fala que ali o exército que Davi criou tinha aproximadamente 400 pessoas. E isso eu considero, se a gente considerar que a Bíblia considera homens acima de 20 anos aptos para guerrear, então 400 homens ali que estiveram com ele aptos para a guerra, você pode colocar ali que tinha pelo menos, na minha conjectura, mais de 1000, muito mais de 1000 pessoas dentro dessa caverna de Adulão. E ali dentro daquela caverna, as pessoas que estavam ali, elas eram julgadas como a escória da sociedade. Eram pessoas que deviam
eram pessoas criminosas, eram pessoas que elas tinham sido banidas da cidade, que fugiam dos seus senhores. Ou seja, olhando para a situação, se a gente fosse na sociedade hoje, eram pessoas que não mereciam absolutamente estar convivendo junto à sociedade, né? E Davi ele vai justamente para essa caverna se esconder com essas pessoas. Só que daí entra uma grande questão, que é o que eu quero fazer hoje, nessa questão de fazer a diferença, é que Davi, ele tinha um espírito de liderança que era nato dele, entendeu? Aí o que acontece? Davi pega essas pessoas, né? Ele se torna líder dessas pessoas e ele transforma homens que não tinham perspectiva, homens que provavelmente estavam depressivos, homens que não conseguiam visualizar um futuro para a vida deles. Trabalha essas pessoas, provavelmente incentiva, conduz ali no dia a dia. E essas pessoas, principalmente como a Bíblia cita 400, mais ou menos 400 homens, se tornam um exército de Davi. E aí nós vemos na história seguinte que esse exército que Davi levantou foi um exército poderoso, né? Por quê? Porque havia um espírito de liderança, de ser líder na vida de Davi. E um líder, a gente vê muito hoje, as pessoas procurando coaching, né? As técnicas de coaching, de mentoring, que é muito. É que agora deu uma amenizada ainda, mas até um ano passado isso aí estava no auge, né? E, e aí, qual é o objetivo das pessoas irem atrás disso aí? É se descobrirem, procurarem ajuda, transformar a sua maneira de enxergar, de visualizar os problemas. E isso aí é o papel do líder. O líder ele consegue visualizar aqueles que estão ao lado dele. O líder ele consegue ver qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte de cada pessoa. Ele consegue trabalhar essas questões. Ele consegue lidar com as dificuldades da pessoa. E principalmente, ele é uma pessoa que consegue delegar serviços, né? Ele consegue delegar para essas pessoas, né, autonomia para realizar naquilo que ela se sente bem. Entendeu? Por quê? Porque só comparando, não adianta você ter um chefe que você é bom, por exemplo, de ser motorista, vamos supor, e aí o que acontece? Ao invés de você ser motorista, você vai trabalhar de assentar bloco. E a outra pessoa é boa de assentar bloco e ela vai trabalhar de motorista. Então isso não dá certo. Então cabe ao líder identificar o potencial de cada pessoa e trabalhar isso para que ela se desenvolva o melhor dela, né, naquilo que ela se propõe a fazer. E Davi fazia justamente isso. Não é à toa que o exército de Davi ficou conhecido como um dos maiores exércitos citados na palavra de Deus. E eu não lembro qual é a quantidade certa agora, mas alguns homens se destacaram desse exército, que eles foram considerados os heróis de Davi, né? De pessoas que lutaram realmente, que eram pessoas nobres, né? Diante daquilo que eles se propunham. Existe uma passagem bíblica que fala que um deles, de tanto guerrear, a espada ficou grudada na mão, porque imagine o tempo de você lutando com a espada, as bolhas na mão foram fazendo bolhas, então era a água que saía, o sangue, e a espada ficou grudada na mão desse guerreiro dele, que não, eu não vou lembrar o nome agora, tá, queridos? Mas tem lá os heróis, no quadro lá dos guerreiros heróis, né, do exército de Davi, cita esse nome desses homens aí. Entendeu? Então o que acontece? Davi fez a diferença nesse povo. Davi reconheceu essas pessoas como pessoas em potencial.
E aí sim ele consegue transformar a visão que essas pessoas tinham de ruim em uma coisa boa. E o que é que nós temos feito nos dias de hoje? Será que a gente tem sido um Davi que somente sai fugindo e entra para a caverna de Adulão e vai ser só mais um na grande massa da multidão? Ou será que nós temos sido pessoas que têm sofrido as consequências e quando chega lá realmente na caverna de Adulão, nós fazemos a diferença onde nós estamos? Fica aí a grande interrogação, né? Para você pensar o que é que você tem feito. Você tem se agrupado com a grande maioria, né, e vivido ali na mediocridade, vamos dizer assim, da sociedade que nós vivemos, ou você realmente tem visualizado situações e tem feito a diferença, tá? Mateus 5, do 13 ao 16, lá fala que nós somos o sal da terra. O que faz o sal? O sal é usado para temperar o alimento, para realçar o alimento, o sabor do alimento. E quando ali Jesus fala que nós somos o sal da terra, é porque nós temos que realçar realmente o sabor, né, daquilo ou daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que fazer a diferença. E no versículo continua e ele fala que nós somos a luz do mundo. Ou seja, aonde existe trevas, aonde existe escuridão, nós temos que ser as pessoas que vão chegar, né, no local e nós temos que ser a luz, ou seja, a luz dissipa as trevas, tá? Aquilo que é ruim tem que ser dissipado por aquilo que é bom. E é essa pessoa que Jesus fala aqui em Mateus 5, do 13 ao 16, que nós devemos ser. Tá? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, né, que eu anotei aqui, ó, que a nossa caminhada do dia a dia, aquilo que nós vivemos no dia a dia, praticamente, queridos, ela tem que ir contra ao que o mundo prega, entendeu? Aquilo que o mundo, deixa eu dar uma acertada aqui na cadeira, queridos. Aê. Aquilo que o mundo prega, justamente às vezes é o que nós precisamos ir contra, né? Nós vemos aí fazendo só né, um comparativo com os nossos, o dia a dia, tudo. Nós vivemos tempos difíceis, tá? O que é que nós temos feito? Diante de toda essa dificuldade, nós temos sido aqueles que estão juntos na reclamação, na murmuração. Nós somos aqueles que têm. Nós vemos hoje em dia as pessoas. Isso são dados estatísticos que você pode procurar na internet. E nós temos visto que a violência doméstica tem aumentado de uma forma bastante considerável. Claro que existe violência doméstica na grande maioria de homens que agridem mulheres, mas também existem mulheres que agridem homens. Nós temos mulheres que agridem crianças, homens que agridem crianças, pais que agridem os filhos, filhos que agridem os pais, né? Nós temos uma grande quantidade de álcool sendo ingerida pela população. E o álcool é a maior droga liberada que existe no nosso país nos dias de hoje. E ela é legalizada. E ela é quem faz, na maior parte dos casos, as pessoas cometerem coisas que são erradas perante a ética e a moral da sociedade. Mas é bonito, né? Todo mundo gosta de beber. Todo mundo posta nas redes sociais, bora tomar uma gelada, bora isso, bora aquilo, e posta foto de cerveja, posta foto da vodka, do uísque, de tudo que tem, entendeu? E nós sabemos, claro, com suas exceções, que a grande maioria
dessa situação gera consequências ruins, gera acidentes de trânsito, gera problemas de saúde, gera contendas dentro de casa, gera divisão de famílias. Isso acontece muito. Então o nosso caminhar no dia a dia, ele tem que ser um caminhar que não se move de acordo com todo mundo. Quem nunca viu aquela frase da mãe, né? Tipo assim, mãe, quando a gente era criança, agora é o momento da risada, né? Quando a gente era criança, mas criança a gente falava assim, ó, mãe, posso ir em tal lugar? Todo mundo vai, dos meus amigos. Daí a mãe virava para você e falava assim, filho, você não é todo mundo. Eu acho que essa frase aí todo mundo já ouviu, né? As mães já devem ter, ter falado, né? Você não é todo mundo. Com certeza, todo mundo acho que já está aqui me acompanhando, já ouviu essa frase vinda da boca da sua mãe, né? Ou se você é mãe também, com certeza você já falou isso aí. Você não é todo mundo. E existe uma grande verdade nisso daí, entendeu? Se a gente parar para pensar realmente, nós não temos que ser todo mundo. Nós não temos que ser como todo mundo. Nós somos pessoas que têm personalidade. Nós somos pessoas que nós temos o nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa hombridade, a nossa ética, a nossa moral. Claro que isso não vai bater com todo mundo, porque cada pessoa, eu costumo dizer que cada ser humano, para vocês entenderem questões de estudo, eu costumo dizer que cada ser humano ele é como um HD de computador que acabou de sair de fábrica. Quando ele sai de fábrica, o HD, ele vem limpinho. Então, todos os seres humanos, quando são gerados, eles são um HD de fábrica limpinho. E a partir do momento que o ser humano é gerado, ele começa a ser injetado nesse HD as informações. E por incrível que pareça, essas informações, elas são injetadas já nesse HD, ou seja, em nós, seres humanos, fazendo esse comparativo, desde o ventre da nossa mãe. Então existem pessoas que passam a gestação tranquila, outras passam curtindo funk, a outras passam curtindo música clássica, né? Tem pessoas tem mulheres que sofrem de pânico, de medo, de depressão, outras mulheres já não, né? Outras mulheres fazem yoga, fazem hidroginástica. Então, os dados que vão sendo injetados nessa HD são diferentes. E quando nós nos tornamos adultos, nós carregamos toda essa base de dados que foi injetada no nosso HD. E ali sim nós tornamos cada pessoa exclusiva. Claro que alguns princípios, algo que às vezes é ético, moral, o que é certo, o que é errado, muitas vezes é de comum para com todos. Mas ainda assim, uma pessoa pode achar que aquilo que ela vê é certo e a outra achar que é errado. Eu posso achar que ser cristão é certo. E a pessoa que está me assistindo agora, que é ateu, ela pode achar que ela está certa. Entenderam? Então, nessa questão, não adianta eu achar que eu sou o correto absoluto e nem ela achar que ela é a correta absoluta. É preciso se ter um respeito entre as partes, né? E aí sim, você dialogar, você expor a situação, você ter uma conversa sadia, mas com respeito, com inteligência. Tem que ser igual os gregos da época, né? Do Império Grego, né? Você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que despertar curiosidades nas pessoas, entendeu? E não olhar, não a pessoa olhar para o ser humano e falar, nossa, lá vai aquele ignorante, né? Por exemplo, não matar outro ser humano é uma regra básica para se viver na sociedade, embora a gente saiba que algumas pessoas elas não respeitam, infelizmente, nem essa questão de não matar o próximo, entendeu? E aí, queridos, para a gente encerrar praticamente,
dentro de todas essas questões de você caminhar para fazer a diferença, e novamente só relembrando lá, para quem entrou depois, nós estamos baseados na palavra de Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37, que fala que um homem estava na beira da estrada e ele foi salvo por um samaritano, que era uma das pessoas mais improváveis para se salvar esse homem, né? E olha que interessante, aí trazendo para os dias atuais. Esse samaritano que salvou esse homem e o levou para a hospedaria, é óbvio, tá, queridos? Entendam isso só para uma questão de expor o raciocínio que eu quero trazer para vocês. Esse samaritano, em momento algum, fez uma selfie, né, para postar na rede social, dizendo lá, ó, vou pegar aqui meu celular, tá aqui, capinha, tá uma beleza, né? Tô aceitando capinha de doação, hein, gente? O cara não pegou o celular dele, né, e tirou uma selfie e postou lá no Facebook, no Instagram, na rede social, lá, ó, ajudando quem precisa, entendeu? Eu vou ter que me controlar um pouco às vezes, porque eu quero falar as coisas que eu não posso, né? Mas eu acho um absurdo, sinceramente, me perdoem por expor esse também, mas eu acho um absurdo, queridos, de uma falta de humanidade a pessoa vir na rede social, né? Principalmente exercendo uma função pública, e você que é um bom entendedor já captou a questão, entendeu? Ela pega, ela promove uma ação, ela arrecada alimentos, ela entrega os alimentos e ela fica postando na rede social. Estamos arrecadando comida. Agora estamos entregando para essa família aqui, ó. Essa família estava passando fome, entendeu? Tá na desgraça, tal, não sei o quê. E bota a foto de entregando comida. Queridos, pelo amor de Deus, mano. A pessoa, quando ela tá num ponto, né, de não ter o que comer dentro de casa, praticamente a dignidade, a honra da pessoa, ela está destruída, entendeu? Para ela chegar ao ponto de aceitar um prato de comida ou de um alimento, uma cesta básica, é porque a situação realmente dessa pessoa ela está muito caótica. E ela não merece ser exposta numa rede social para que outra se promova querendo, por exemplo, coletar votos, entendeu? Então, assim, entendam que o que eu quero deixar para vocês, a palavra de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, do 1 ao 4. Vamos lá, pegar minha Bíblia aqui, eu vou abrir porque essa passagem eu preciso ler para vocês, tá? E vocês vão entender, ó, Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, para a gente encerrar, diz assim, ó. Toma cuidado para não fazeres as vossas esmolas diante dos homens, para que vocês sejam vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. Ou seja, não faça alarido do que você está fazendo doação. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmolas, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto. E o teu Pai, Deus, que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Olha que louca essa passagem. Entendeu? Então, assim, queridos, não é uma indireta aos nossos políticos, né? Mas
essa é uma exortação a você que quer fazer a diferença na vida do teu próximo. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. E como eu disse, queridos, não é que seja uma indireta para políticos, tá? Porque hoje em dia a gente também tem uma visão totalmente, né? Quando a gente fala em política, já dá aquela, né? O start da nossa mente que, opa, peraí, nossa, política não presta, né? Quando você recebe o poder, quando você recebe o poder em suas mãos, você obrigatoriamente tem que usar esse poder, queridos, para trazer benefício para aqueles que estão ao nosso redor, entendeu? Você, quando tem poder, você tem uma capacidade muito maior de ajudar ao teu próximo. E quando nós vemos essa situação aqui, que Deus deixa para nós registrado, que você tem que fazer, mas você não precisa ficar mostrando, queridos, não precisa trazer é, é, isso à tona, né? No sentido, quando eu falo isso, no sentido de querer benefício próprio, né? É, a gente vê cada postagem politiqueira que a gente vê nas redes sociais, na própria mídia, de pessoas querendo se aproveitar de ocasiões, entendeu? Então, seja realmente aquela pessoa que faz a diferença nas vidas dos outros e com certeza, como diz a palavra, Deus vai te recompensar publicamente. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe qual é a nossa intenção em estar ajudando, em estar fazendo a diferença daqueles que necessitam. Deus, Ele sabe a todo momento aonde, quando você traça os seus pensamentos, Ele sabe aonde você quer chegar com esses pensamentos, com as suas atitudes. E para encerrar, queridos, a grande questão a grande pergunta é a seguinte: fazer a diferença, ela cabe a nós. E o quanto nós estamos dispostos a fazer a diferença na vida das pessoas, ok? Espero então que vocês fiquem com essa reflexão do quanto nós podemos fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor, tá? Ou seja, no campo religioso, muitas pessoas elas querem ser missionárias e falar assim: ah, eu quero ir para a África ministrar, eu quero ir para a Índia, ah, eu quero ir para um lugar que tem pobreza para evangelizar as pessoas. E às vezes elas esquecem que o vizinho do lado ele está precisando ser evangelizado, ele está precisando de uma palavra de conforto, ele está precisando de uma pessoa que às vezes, queridos, sinceramente, em todos esses anos de experiência que nós temos, né, principalmente eu e minha esposa, cuidando de casais, né, pastoreando vidas, cuidando de vidas, né, dormindo na beira da estrada com o marido que largou da esposa e tudo. São muitos aprendizados que nós tivemos em todo esse tempo aí. E muitas vezes as pessoas elas precisam somente de um bom, de uma pessoa que saiba ouvi-las, né? Elas nem querem às vezes que você dê conselhos para elas só querem serem ouvidas, elas querem desabafar, elas querem colocar para fora aquilo que está, né, remoendo por dentro, aquilo que está matando ela por dentro. Então, ser um bom ouvinte, né, muitas vezes resolve grande parte da situação e do problema das pessoas. Que Deus abençoe e até a próxima.